Olá, meus irmãos, graça e a paz a todos. Estou deixando aqui mais um vídeo no canal e eu espero que esse vídeo possa estar te ajudando, possa estar contribuindo de alguma forma para o seu aprendizado. Ultimamente eu tenho visto muitos religiosos dizer, alguns irmãos que ainda estão presos no sistema religioso, em dizer que eu dou o dízimo e o que o pastor faz é problema com ele e Deus. A minha parte eu já fiz. Então eu tenho ouvido muitas pessoas dizer isso. Mas quando nós analisamos as escrituras realmente como ela é, então vimos que essas pessoas estão cometendo um grande equívoco. Elas estão cometendo um grande equívoco por falta de conhecimento da palavra. Então essas pessoas atribuem toda a responsabilidade ao seu líder religioso, aonde fica mais fácil de elas serem exploradas pelos seus líderes, porque essas pessoas alimentam esses líderes religiosos, alimentam a sua ganância, e aonde as pessoas que alimentam isso diz que não tem nenhuma responsabilidade, mas simplesmente do seu líder religioso. Quando nós analisamos as escrituras e vimos realmente como ela é, vimos que isso é uma falácia errada, que aonde é transmitida por os líderes religiosos para seus seguidores, que aonde fica mais fácil das pessoas serem exploradas e elas achar que não tem nenhuma responsabilidade, mas simplesmente o seu líder. Provérbios 29, versículo 24 diz assim: o cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, posto sob juramento, não ousa a testemunhar. Por que que um cúmplice do ladrão não ousa a testemunhar? Por quê? Porque as pessoas não ousam a questionar, a testemunhar como esses líderes estão fazendo errado, porque elas acham que a responsabilidade não é dela, mas simplesmente do seu líder religioso. Quando nós lemos a história de Eva lá no Jardim do Éden, na sua queda, vimos que quando Eva foi enganada pela serpente, vimos que a responsabilidade não foi só da serpente que enganou Eva, mas a responsabilidade também Deus puniu tanto Eva como Adão. Então aí já começa a cair por terra de achar que aqueles que estão sendo manipulados por esse povo, que diz que se eu dou o dízimo, mas o pastor vai se ver com Deus se ele fizer algo errado. Não. A responsabilidade também é sua. A responsabilidade também é sua, porque desde o princípio não foi assim. De Deus punir só quem enganou, mas também quem foi enganado. Assim como Eva também foi punida, a serpente também foi punida. E você achando que só o seu líder tem culpa, mas você também tem. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, precisamente no versículo 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 10, diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, que sejam boas,
que sejas más. Então o texto aqui fica bem claro dizendo que cada um comparecerá diante do tribunal de Cristo. Olha, se aqui está dizendo que cada um, então quer dizer que é individual cada um. Se só o seu pastor tivesse a responsabilidade, então era só ele que ia comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas o texto aqui diz não, cada um comparecerá diante do tribunal de Cristo. Romanos 14, 12 diz assim: assim cada um de vós prestará conta de si mesmo a Deus. Então se aqui diz em Romanos 14, 12 que cada um prestará conta de si mesmo a Deus, como é que você atribui ao seu pastor que é com ele e Deus, sendo que você está alimentando que a ganância, sendo que você está alimentando o ego dele, sendo que você está financiando para que o evangelho a cada dia fica mais longe das escrituras? Como é que você atribui a responsabilidade só a ele, sendo que a Bíblia diz que cada um prestará de conta de si mesmo? Como você explica que Eva foi enganada, a serpente enganou Eva, e Deus não atribuiu a responsabilidade só para a serpente, mas ele atribuiu também a responsabilidade para Eva, porque foi enganada? Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 8, diz assim: mas o que ele diz? A palavra está perto de você, está na sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Então, na palavra de Deus diz que a palavra está perto de nós. Não é nada que seja acessível. Então vimos que hoje nós podemos comprar uma Bíblia. Hoje nós podemos, tem várias Bíblias de todas as versões possíveis. E basta você estudar, basta você compreender, pedir a direção ao Espírito de Deus, que Ele vai te ensinar. Ele vai te mostrar a verdadeira mensagem. Mas infelizmente, as pessoas hoje elas têm preguiça de estudar. As pessoas hoje elas têm preguiça de analisar. Então, como as pessoas hoje têm preguiça de estudar e têm preguiça de analisar a Bíblia realmente como ela é, vira presa fácil na mão desses homens. Que esses homens, eles estão aí enganando as pessoas por falta de conhecimento. Oséias 4,6 diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Então vimos que as pessoas realmente perecem por falta de conhecimento. Quanto mais sem sabedoria, quanto mais leigo na palavra, fica mais fácil de essas pessoas ser enganadas. Assim como um estelionatário, chega com uma mercadoria falsa. Se ele disser que aquela mercadoria é verdadeira, você vai acreditar, porque você não conhece a mercadoria verdadeira. Mas quando nós conhecemos o verdadeiro evangelho, realmente como ele é, quando chega com um evangelho pirata, um evangelho com aparência de evangelho, mas não é o verdadeiro, vai discernir quem conhece. E quem conhece não vai cair nessa lábia de um falso evangelho. Porque esse falso evangelho, ele não leva a Cristo. Esse falso evangelho, ele se distancia de Cristo. Meus amados, meus irmãos, vimos que hoje que esse falso evangelho, ele tem feito com que as pessoas a cada dia se distanciem mais de Cristo. Esse falso evangelho que tem pregado pela aí,
Esse falso evangelho que é onde deixa as pessoas a cada dia mais alienadas, onde a cada dia deixa as pessoas mais correndo não atrás das coisas espirituais, mas corre atrás das coisas materiais. Porque o falso evangelho ensina que o tesouro, o verdadeiro tesouro das pessoas estão aqui na terra, mas o verdadeiro evangelho ensina que o verdadeiro tesouro dos salvos estão no céu, que é a vida eterna. Eu espero, meu amigo, meu irmão, que esse vídeo possa ter contribuído de alguma forma. E lembre-se que a responsabilidade não é de ninguém. A responsabilidade é sua, porque quando Cristo morreu, o véu foi rasgado. E você tem a oportunidade de falar diretamente com Deus. Você tem a oportunidade de estar ligado diretamente com Deus. Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, diz que só há um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então nós não precisamos de um outro homem aqui na terra como intermediador entre nós. Nós não podemos jogar responsabilidade em alguém que possa levar nós até Deus. Mas nós temos livre acesso no Cordeiro, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, homem, que nos guia, que nos alimenta, que nos dá a direção. Nós na terra estamos aqui só para alertar as outras pessoas que não estão cegas. Somente isso. E essas pessoas têm que compreender que elas são responsáveis por si mesmas, não outro homem. Porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Então nós devemos confiar naquele que nos guia, que é Cristo, é nosso intermediador. Fique na paz, que Deus